Sabe aquela ideia de que mudar o jeito que a gente olha para as coisas pode literalmente mudar a nossa realidade? Bom, essa é uma das bases da programação neurolinguística, a famosa PNL. A questão nunca é o que acontece, mas sim o significado que a gente dá para o que acontece. É uma ideia poderosa, né? Vamos entender direitinho como isso funciona. Tem uma história chinesa bem antiga de um fazendeiro num vilarejo pobre. Ele era visto como um cara de sorte porque tinha um cavalo. Um belo dia, o cavalo foge. Os vizinhos logo dizem, nossa, que azar! O fazendeiro só responde, talvez. Passam os dias e o cavalo volta, mas não volta sozinho não, ele traz um bando de cavalos selvagens com ele. Que sorte grande, falam os vizinhos. E o fazendeiro, talvez. No dia seguinte, o filho dele vai tentar domar um dos cavalos novos, leva um tombo e quebra a perna. Os vizinhos, claro, lamentam. Coitado, que má sorte. O fazendeiro de novo, talvez. Uma semana depois, chegam oficiais do exército no vilarejo recrutando todos os jovens para a guerra. Mas eles dispensam o filho do fazendeiro justamente por causa da perna quebrada. Os vizinhos dão os parabéns pela sorte e o fazendeiro, como sempre, responde, talvez. E aí, essa história deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Como é que a gente decide se uma coisa é boa ou ruim de verdade? Parece que o significado de qualquer evento depende totalmente da moldura que a gente usa para olhar para ele. E é justamente essa moldura que a gente vai aprender a mudar. Para a gente entender como fazer essa mudança de perspectiva, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar na parábola que a gente acabou de ouvir. Depois, vamos definir o que é ressignificar. Em seguida, explorar a ideia de que somos feitos de várias partes internas. E, o mais importante, aprender a separar aquilo que a gente faz da intenção positiva que está por trás de tudo. Ok, vamos começar a desvendar a ideia principal daquela história do fazendeiro. Olha só que interessante, a situação é a mesmíssima, a perna quebrada do filho. Só que o significado muda da água para o vinho. Dentro da moldura trabalho no campo é péssimo. Mas quando a moldura muda para recrutamento para a guerra, de repente vira uma bênção. O evento em si não mudou nada. O que mudou foi o contexto, a moldura, e isso mudou absolutamente tudo. Agora, vamos dar um nome oficial para esse conceito tão poderoso com base na fonte. A PNL chama isso de ressignificação. É basicamente o processo de trocar a moldura pela qual a gente enxerga as coisas para poder alterar o significado delas. E aqui está o pulo do gato. Quando o significado muda, as nossas reações e os nossos comportamentos também mudam junto. Para entender como aplicar a ressignificação, a gente precisa de mais uma ideia-chave da PNL. A gente não é uma coisa só, uma entidade única. A terapeuta Virginia Satir costumava falar numa festa de partes. A PNL pega essa ideia e diz que nós somos feitos de diferentes partes. Pensa nisso como se fosse um comitê dentro da nossa cabeça. Todos os membros desse comitê querem o nosso bem, querem o melhor para a gente. Só que, como em qualquer comitê, eles nem sempre concordam no método, no melhor jeito de fazer as coisas. E é aí que surgem os nossos conflitos internos. E aqui vem o grande clique, a virada de chave. Mesmo aquelas partes que criam comportamentos problemáticos são valiosas. Elas sempre têm uma função positiva. A intenção por trás da ação é sempre boa, mesmo que o comportamento em si não seja o ideal. Agora sim a gente chega na distinção que faz essa técnica ser tão transformadora. Vamos pegar um exemplo prático do livro. Tinha uma mulher com um comportamento compulsivo de limpeza. O comportamento, ou seja, o que a parte dela fazia, era limpar o tapete sem parar. Mas qual era a intenção positiva, o que essa parte queria de verdade? Ela queria criar um ambiente de paz, um ar acolhedor para a família. O método era problemático, mas a intenção era muito valiosa. Então, a grande sacada é essa: separar o comportamento que pode ser o problema da intenção positiva da parte que gera esse comportamento. A PNL parte do princípio de que toda intenção é positiva útil. O desafio não é eliminar a parte, de jeito nenhum, é negociar um comportamento melhor com ela. Ok, beleza. Mas como é que a gente usa essa ideia para gerar mudança na prática? Bom, através de um processo de negociação interna. O livro apresenta um roteiro para essa negociação, um modelo com 6 passos. Vamos lá. Primeiro, você identifica a parte responsável pelo comportamento. Vamos chamar de parte limpadora. Segundo, você estabelece um canal de comunicação, talvez sentindo onde essa parte se manifesta no corpo. Terceiro, e este é o passo crucial, você separa o comportamento, que é limpar demais, da intenção positiva, que é criar um lar acolhedor. Quarto, você pede para sua parte criativa gerar novas opções. De que outros jeitos dá para criar um lar acolhedor? Talvez acendendo umas velas, colocando uma música.
Quinto, você apresenta essas novas ideias para a parte limpadora e fecha um acordo para testá-las. E, por sexto, você dá uma checada geral para ver se alguma outra parte sua tem alguma objeção a esse novo plano. É uma verdadeira colaboração interna. Isso deixa bem claro que o processo não é uma batalha contra si, é uma colaboração. O objetivo é honrar a intenção daquela parte, reconhecer o valor dela e simplesmente dar a ela um cardápio de opções mais eficazes e saudáveis para cumprir a missão dela. Então vamos resumir qual é a grande lição dessa técnica tão poderosa de ressignificação. No fim das contas, ressignificar é sobre se tornar um negociador melhor consigo mesmo. É parar de brigar com o comportamento e, em vez disso, acolher. Perguntar: o que você está tentando fazer de bom por mim? E, a partir daí, colaborar com essa parte para encontrar uma estratégia que seja mais útil e saudável para todo mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se aquele comportamento que mais incomoda, aquele nosso pior hábito, for na verdade uma tentativa, até que bem intencionada, mas meio desajeitada, de uma parte nossa que só quer ajudar? O que mudaria se a gente olhasse para ele dessa forma?